meus, nas voltas que a vida dá, não vão se perder, só vão esperar, sob um véu de esquecimento, pousa sobre nós, só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar, e amanhã tu vais me embalar. As mágoas ficam esquecidas no novo olhar da nova vida, a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família, hoje sou pai, amanhã filha, é a bênção da reencarnação. As mágoas ficam esquecidas no novo olhar da nova vida, é a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família, hoje sou pai, amanhã filha, é a bênção da reencarnação. O Clube de Arte é um projeto. Aí. Boa noite, pessoal, mais uma vez, que entrou bastante gente depois. A gente já está com 28 pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Sala bonita, vi gente cantando. Que bonita. Espero que vocês tenham tido um bom dia. Eu tive. Muito trabalho, mas tive. Ainda bem que a gente tem trabalho, né? Se não tiver, tu vai triste. Mas hoje o dia foi prefado. Vim correndo para cá, mas no final deu tudo certo. Cheguei na hora. E eu tinha esquecido, na verdade, de renovar o tempo aqui de entrada no Zoom. Acabou ontem o convite, a data. E aí, 8h45, não entrava ninguém. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, corri lá, mudei a data, botei 8h50 o horário, aí o pessoal foi entrando. Deu tempo. Então, vamos lá, gente. A gente começa hoje com o Ideal Espírita. Quem vai fazer a nossa leitura dessa página Deus Pode, né, da Meimei. Em seguida, o Roberto vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai vossos inimigos, o item 13, o primeiro parágrafo, que ainda fala sobre o duelo. Então, já vou passando a palavra para a Olivia, para ela fazer a leitura e o comentário. Bem-vinda, minha amiga. Boa noite. Boa noite. O texto pode, Meimei. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres que explicar a palavra exaustão, deixe que a esperança te refugie, quer dizer, resplandeça, em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de teus sonhos, contem as flores que brotam das ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas ao crime. Estejas pão quem vai sem teto. Entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e para Deus te envolva no dom inefável, quer dizer, no dom maravilhoso, no dom indescritível de sua bênção. Se não consegue solucionar as dificuldades de rodeio contigo, Deus pode. Se incapaz de entender a operação necessária ao próprio caminho,
afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado de corrigir a quem amas, asseveras de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te anseia, quer dizer, te mortifica, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem cansar, verás com Deus que a luz da verdadeira vitória está na paciência de cada dia. Esse texto, o que me chamou a atenção foi o apelo a gente olhar a nossa própria fé, porque todos nós acreditamos em Deus, mas na hora do desespero, na hora, como ele fala, no desespero do abatimento, uma situação começa dizendo, como nós reagimos? Deus pode tudo, mas a gente confia realmente em Deus. No livro Lições para a Felicidade, da Dona de Angelis, ela tem um texto assim, confia sempre em Deus. E eu acho que ela fala exatamente isso. Supões que, pelo fato de estares vivendo momentos difíceis e desafiadores, nos quais os sofrimentos se acumulam, te encontras esquecido de Deus. Pensavas que a crença que mantinhas, nobre e pura, te pouparia aos testemunhos e às vicissitudes do caminho evolutivo, passando longe dos teus passos por toda a sua existência. E agora, quando és chamada resignação, verificas que não possuís credenciais para a santificação, tão poucas características para tornar-te exceção no processo iluminativo. Confie em Deus em todas as situações da tua existência. Recorda-te que as provações que te visitam, tu as solicitaste a Deus, que as concedeu como função terapêutica para o espírito endividado que és, conseguindo a honra de venciá-las. Nós temos feito esse estudo maravilhoso e a gente vê como é difícil oferecer outra face, como é difícil perdoar, como é difícil a gente indulgente, tudo difícil. E tem fé em Deus, e fé até que a gente realmente vai conseguir superar esse obstáculo. Será que nós conseguimos? Existem vários estudos que falam sobre as mudanças necessárias, não só de cunho religioso, mas mudanças para a vida, de parar de beber, de parar de fumar, contra, inclusive, assim, a forma de criar filhos. E uma das coisas difícil é a pessoa conseguir uma atitude nova numa situação e mantê-la. E o que os estudiosos, claro, fez nos Estados Unidos, foi numa faculdade da Califórnia, um estudo meio inédito, é sobre a fé. A fé faz a diferença. Eu até fiz um resumo bem resumido. A fé transborda para outras partes das suas vidas até que a pessoa começa a acreditar que ela é capaz de mudar. E quando ela é capaz de mudar, ela acredita nela mesma. E se a gente não acreditar na gente, a gente vai para algum lugar? Porque até Jesus falou isso, e está até no Evangelho, né? Quando os apóstolos levam o menino até ele, e ele falou, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? E aí depois os discípulos falam, mas por que a gente não pôde, né, expulsar o demônio? E aí Jesus lhes respondeu, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tivesse a fé como um grão de mostarda, diríeis este monte, passa aqui para acolá, e ele passaria. Como está no Evangelho, obstáculos nós colocamos muitas vezes. Isso são as nossas imperfeições. E, bom, foi o que me chamou a atenção. Eu acho que é um tema que a gente deve refletir, porque assim a gente cresce. Uma coisa bem que eu esqueci de falar com vocês é que a pesquisa mostrou que é muito difícil a pessoa construir a fé sozinha, que a fé em grupo ela é mais fácil. Então, o pesquisador nos coloca a comunidade que é a fé. E é por isso que normalmente existe a autoajuda, equações, apoio à mãe, apoio a pessoas que têm de grupos, exatamente em grupo. E nós somos um grupo, né? Inclusive, eu agradeço a vocês, assim, aproveitando, porque vocês têm me ajudado muito. Mas em grupo, eu espero que a gente consiga. Era isso que eu queria, que eu gostaria de falar. Muito bom, e está também de vocês, né?
Não, excelente. E eu lembrei de um caso que eu li naquele livro que o Alcides até recomendou, Medicina Vibracional, um estudo que foi feito na Universidade de Nova York, de um médico que fez um estudo com relação ao poder, né, magnético, aos fluidos, né, de um cara lá que era um curandeiro. E aí ele fez um teste com as plantas, né? As plantas que foram regadas com a água que o cara colocou, fez a imposição das mãos, elas cresceram muito mais do que as outras que não tinham sido regadas com aquela água fluidificada, né? E aí uma médica do grupo, ela perguntou, ela se interessou tanto e ela perguntou, mas só quem tem esse poder é você? Eu não posso ter esse poder? Aí o curandeiro, eu acho que não. E aí ela questionou isso e ela falou assim, não, não é possível. E aí ela foi para a Universidade de Nova York, criou um grupo de enfermeiras e fez um teste não com plantas, com pessoas. Ela treinou a equipe e os pacientes, mais de 100 pacientes que tiveram um tratamento, né, com várias doenças, com a imposição das mãos pela equipe dela, tiveram um aumento da imunidade muito maior do que os outros pacientes que não tiveram. Então, quer dizer, foi a fé, você acreditar que você podia fazer, né? Não é apenas a questão, eu tenho o poder. Nós podemos. Então, Deus pode, nós somos co-criadores. Então, se a gente acredita, se a gente tem fé, a gente consegue. É o que Jesus falou para os apóstolos. Por que vocês não conseguiram? Né? Pode falar. Mas assim, Adriana, hoje a medicina, assim, até quem trabalha com câncer, com pacientes terminais, com doenças autoimunes, a fé está mostrando que é fundamental para melhoras, porque você não está sozinho, você está com Deus, que é muito poderoso. Isso nada vai te assustar. E aí essas pessoas elas têm uma melhora. Esse livro aqui é um livro que fala sobre isso, de a pesquisa. São várias pesquisas ligadas a isso. A mudanças de hábito. Porque é hábito nosso querer ter razão, é hábito nosso a gente criticar, é hábito nosso olhar, achar que a gente tem mais direito que os outros. São hábitos que a gente adquiriu durante várias encarnações. E aos poucos a gente vai, enquanto a gente tem consciência que a gente tem que mudar esse hábito, fica mais fácil para nós, em grupo, nos trabalharmos. Muito bom. Muito bom. Regina, minha amiga. Você acabou falando o que eu queria. A gente está sempre em sintonia, minha amiga. É assim, né? Tem pessoas que vivem o grande eu sou. E, na verdade, nós não somos nada sem Deus. A gente não consegue nada vezes nada. Isso aí. E se a gente... mas é exatamente isso. Se a gente acredita, tem fé, né? E a certeza que a gente tem o fluido animal, que a gente tem a possibilidade de ter, né, esse fluido espiritual, né? Se a gente tem a fé para ajudar o nosso próximo, a gente consegue, né? Independente de você, né, se achar o curandeiro, o poderoso, né? Não é bem assim. Marlúcia, obrigada, Regina. Marlúcia? Oi. Oi, amiga. A verdade é que a questão principal, né, é que a gente jamais deve exaltar o desânimo, porque para Deus nada passa desapercebido. Ele tudo pode, né? Agora, naqueles momentos em que nós nos sentimos assim impotentes, que roguemos a Deus, mas que aguardemos a resposta dele com paciência. E seja qual for essa resposta, né, que a gente aceite e agradeça. Porque não adianta a gente falar, eu tenho fé, a gente roga ao Pai, e quando a gente recebe a resposta, a gente muitas vezes acha, não é isso que eu queria ouvir, não é isso que eu estava esperando, né? Então, se eu tenho fé, eu tenho que rogar diante das minhas impossibilidades, mas eu tenho que abraçar a resposta que vier, né? Isso também é muito importante. Com certeza, a aceitação. Está aí. Obrigada, Marlúcia. Olivia? Nada. Assim, eu acho, Marlúcia, que é aí que a gente vê assim, porque se eu acho que eu tenho que ficar lembrando do que eu preciso, cadê minha fé? Porque Deus me conhece mais do que eu me conheço,
Então, assim, a fé coloca Deus acima de tudo. Agora, eu acho que esse texto é um convite, porque quando ele fala Deus pode, mas se eu não tenho a fé suficiente, Deus pode. Sabe, o que eu estou fazendo? Quer dizer, o que eu penso. Né? É uma coisa que eu percebo, nós somos muito mais fortes do que nós pensamos que somos. Né? E a fé é uma coisa construída e vivida. A gente vê que Jesus ele vivenciou o caminho para nós seguirmos, que não é fácil, mas ele vivenciou tudo que a gente tem que fazer. Uhum. E esse caminho que a gente vai encontrar paz de consciência e vai encontrar a saúde do nosso espírito e da nossa cabeça também, né? Isso aí. Fé e amor, né, amiga? Zé Luiz, rapidinho, que a gente está estourando o tempo, meu amigo. Boa noite para todos. Olha, a fé tem que estar condicionada ao merecimento. Tá? Você pode ter fé, almejar alguma coisa, mas naquele momento não é para ser, entendeu? A gente tem que aceitar, porque está na sua programação reencarnatória, entendeu? Se você tem que passar por uma situação, pode ser brandada a situação. De repente, a pessoa pode uma doença, a pessoa pode não conseguir a cura da doença, mas pode abrandar. Entendeu? Então, a fé tem que estar funcionada ao merecimento do irmão. Isso aí. Aceitação. Acho que é uma palavra muito importante dentro disso que a Olívia falou e que o Zé também. E a Marlúcia. Muito bom, gente. Obrigada. Eu vou pedir a Olívia, então, para fazer a nossa prece inicial. Olívia, por favor. Sim. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder estar elaborando, refletindo sobre as necessidades e estratégias para o nosso crescimento espiritual, para nos aproximar de vós. Pedimos a vós, Senhor, a resignação que todos nós precisamos perante as nossas provas e pedimos que as palavras não sejam fáceis para que possamos guardá-las no nosso coração, nos nossos pensamentos e colocá-las em prática. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, minha querida. Roberto, passo para você, então. Pessoal, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Pessoal, eu vou ler a mensagem de O Espírito Protetor, é o primeiro parágrafo, né, sobre o duelo. Essa mensagem foi transmitida em Bordeaux em 1861. O duelo, como que outrora se chamava Juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamarias de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média. E lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir o inocente, enquanto, no duelo, tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Não é à toa, né, que esse assunto duelo, que já foi aqui comentado e já foi aqui refletido, né, por nós, está nesse capítulo, né, Amar os vossos inimigos. A origem do duelo eu poderia até separar em 3 fases distintas, né?
Tem aquela fase da inocência em termos de conhecimento, né, daquele primarismo, em que se chamava juízo de Deus. Essa menção que ele faz aqui, que poderia mergulhar os dois em água fervente, duas pessoas tinham uma contenda. Então, vamos mergulhar os dois em água fervente. Se aquele que sobreviver, aquele que suportar melhor, ele vai sobreviver, porque Deus não deixaria sucumbir aquele que está certo. Da mesma forma com o ferro. Então, isso aqui é uma coisa que é tremendamente primária, que vem ser contrária, né, à nossa doutrina espírita, né, que é a doutrina da verdade, né, do confronto de qualquer prática com a verdade, né? Bom, isso evoluiu para o duelo, né? Esse duelo que a gente sabe, né? Que era entre o ano 1000 e 1400, era uma coisa bastante comum na Europa. Isso, e o duelo é interessante, que não aconteceu só na Europa, não, aconteceu no mundo todo, mas na Europa era muito constante isso. Em 1400 e pouco, a Igreja proibiu o duelo. A Igreja proibiu o duelo porque ficou evidente, né, que isso aí não seria, vamos dizer, uma justiça divina, né? Até para a Igreja, naquela forma primária de raciocinar que eles tinham, né, na época, né, que nós tínhamos, nós é que estávamos lá nessa época, isso aí passou a ser uma coisa superada, né? E entrou depois, então, numa fase que, por incrível que pareça, veio até agora há pouco. O último país do mundo a abolir o duelo, a tornar o duelo crime, foi o Uruguai. Eu fiquei perplexo quando fui dar uma lida sobre isso. Foi em 1980 que foi o duelo. Em 1700 já era proibido na Europa e o pessoal fazia em locais escondidos, né? Era uma questão da honra, né, das pessoas, e isso vem totalmente contra os preceitos do que Jesus ensinou para todos nós, né? Que é o preceito de amar o próximo, de perdoar, de retribuir o mal com o bem. Esses foram todos os preceitos que a gente hoje tem com clareza de Jesus. E hoje nós não vemos mais aqueles duelos, né, onde eles armavam aquele circo com o padrinho, né? As pessoas, praticamente em quase todos os duelos, pelo que eu percebi, me debruçando um pouquinho sobre esse assunto, sempre tinha um que era o franco favorito, que era o desafiante. E o outro, vamos dizer assim, pressionado pelas circunstâncias, até pela honra dele, pela vaidade dele perante a família, apesar deles ter uma habilidade comprovadamente inferior à do desafiante, ele aceitava isso, ou seja, ele preferia se entregar praticamente à morte do que ter aquela coragem para afrontar, né? Aqueles que iriam chamá-lo de covarde, que iriam chamá-lo de medroso, né? E nós sabemos que Jesus falou exatamente o contrário. A gente tem que ter essa coragem moral. E depois disso, eu acho que nós passamos por uma terceira fase, que é a fase onde os duelos acontecem no nosso íntimo. Nós duelamos muito contra as nossas tendências, os nossos sentimentos. O tempo todo nós lutamos contra aqueles nossos impulsos, nós lutamos contra pessoas que a gente julga que emocionalmente, né, com aquelas pessoas que a gente sente que nos feriram, aquelas pessoas que nos decepcionaram. Então nós temos essa hoje em dia esse outro tipo de duelo, que enquanto nós não vencermos também esse outro tipo de duelo, que é amar,
retribuir com bem, que é não desejar o mal. Enquanto nós não passarmos para essa fase, nós não vamos ser felizes, não vamos avançar em direção ao, vamos chamar assim, a nossa meta, né? Que seria a regeneração. Nós temos que compreender que hoje, a partir da doutrina espírita, que nos esclareceu, né? Porque uma série de coisas que Jesus já tinha trazido, mas na época foi distorcida, foi como esse caso da justiça divina, né? Que até durante 1.500 anos perdurou, né? Esse caso da justiça divina. Nós temos a convicção, nós já temos o conhecimento, e por isso nós hoje somos mais culpados em nos submetermos ao duelo, a determinadas disputas em que a gente deseja mal ao próximo. A gente não vai pegar uma espada, não tem mais espada hoje, mas a gente deseja mal ao próximo, a gente quer impor as nossas convicções, impor as nossas vontades, que o nosso orgulho faz com que a gente queira sempre mostrar que está certo. E hoje nós temos a grande responsabilidade do conhecimento e da orientação que Jesus nos deu, que é exatamente não nos submetermos mais a essas contendas, respeitando a opinião do próximo. Quando nós vemos determinada criatura como um ofensor gratuito, a gente sabe que não existe nada gratuito, né? A gente sabe que as vidas, uma atrás da outra, se concatenam, e a gente sempre encontra as pessoas que muitas vezes nos ofendem, porque nós precisamos encontrar aquelas pessoas. Se nós nos colocarmos na posição do duelista, nós estamos fazendo totalmente diferente do que Jesus nos ensinou. Nós estamos entrando ainda naquele raciocínio, naquele sentimento antigo, que hoje a gente não pega mais na espada, é proibido não ter mais espada, mas dentro do contexto dos dias de hoje, do que é normal dos dias de hoje, porque naquela época isso aí era uma coisa comum. Então, dentro do contexto do dia de hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nós temos que fugir dessas contendas, vamos chamar assim, morais. Nós temos que criar no nosso coração o perdão, a aceitação e sermos dignos, né, do tanto conhecimento que nós recebemos de orientação de Jesus. Eu vou parar aqui, Adriana, para a pessoa poder comentar, Muito bom, Roberto. Muito obrigada. Ô, Jane, você viu que ele estava didático hoje? Didático, dividiu em 3 partes. Pode botar para sábado, hein? Tem palestrante aí. Não, nada disso. Organizando tudo bonitinho, gostei de ver. Tá, obrigado. Foi muito bom, bem organizado o teu estudo. Obrigada, Roberta. Fernando já está com a mãozinha aqui. Tudo bom, Fernando? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Ó, eu não ia falar nada, mas o Roberto hoje está tão inspirado que a parte histórica ele analisou tão bem, né? E só para a gente lembrar do Guerra e Paz, do Tolstói, vamos dar um pouco de arte aí, começa justamente com um duelo. E era em função, né, de mulher e tudo. Então, infelizmente, apesar de ter sido proibido, e até me surpreendeu, Roberto, essa questão aí do Uruguai, né? Mas continua a existir o feminicídio, né? Homens que matam mulheres por legítima defesa da honra. Então, deslocou o duelo entre 2 homens para diretamente na mulher, infelizmente. Ou mata-se os 2, né? O novo namorado, porque o homem não aceita aquela mulher posse, né? Então, infelizmente, não deixa de ser um duelo. Se não existe espada, né? Existe o facão, né? Muitas decapitações estão ocorrendo, tem muitos crimes horrorosos. A própria Dona Ivone Pereira descreve isso no Devastando Invisível, né? Em alguns capítulos, que é um livro lindo. Mas só para concluir, assim, a doutrina espírita é a caridade divina que chegou até nós.
é o retorno de Jesus, como querem as outras religiões, né? Ela explica o porquê que Jesus falou certas coisas. E lá na pergunta 886, justamente fala sobre as 3 formas, né? Da caridade. É o perdão, a indulgência e a benevolência. Então, mesmo que a gente esteja correto, às vezes a gente tem que deixar passar. É uma forma de não duelar com nossos semelhantes. Como a Olívia falou bem, a gente às vezes está acostumado com aquilo. A gente tem 60 hormônios neurotransmissores. Eles ficam agindo e a gente só fica saciado quando impõe a nossa verdade. Tem 90 centros, né, nervosos no cérebro atuando, louco para poder se acalmar, mas só se acalma quando reforçar o que já era. E aí o único jeito é justamente criar alguma rotina diferente daquela que você tem vivido. Mudar de onde hábito. os trabalhos alternativos, como o Roberto coordena, lá vocês coordenam na Vila Sapê e todos os outros, aí você vai conquistando essa calma, mas fazendo coisas diferentes da que você faz, que é a mudança de hábito, como você falou bem. Era isso aí que eu tinha para compartilhar, gente. Não é fácil, não, Muito mas bom. precisamos. Muito bom. E quando você falou aí, o Espiritismo nos esclarece isso tudo, tá tudo lá, é o finalzinho da nossa página de amanhã. Para fazer Desculpa. o grupo de trabalho. Muito bom. Legal, legal. Obrigada. Alex? Boa noite, amigo. Alô, boa noite. Todos me ouvem? Sim, muito bem. Eu vou fugir um pouco o rumo da prosa, não vou falar dos 90 centros nervosos do Fernando, não. Vamos mudar um pouco o rumo da prosa. Eu fiz um estudo há um tempo atrás sobre o duelo e, assim, já parabenizando aí o Roberto e a Olívia pelo trabalho de hoje. Havia, na antiguidade, um requinte de maldade, porque quando um homem desafiava o outro no duelo, ele olhava primeiro, né, as características daquele com quem ele iria duelar. Então, por exemplo, se a pessoa era canhoto, né, vamos dizer assim, ele escolhia então a espada ao invés da arma, porque o canhoto ele vai ter que lutar com a espada com a mão direita. Então, havia uma probabilidade muito grande dele perder o duelo e se machucar. Então, havia esse requinte de maldade, né? De escolher de acordo com as características, né? E se nós trouxermos para a data de hoje, na atualidade, nós tivemos aí, a mídia deixou bem claro, o duelo daquelas pessoas com os fiscais sanitários, né? Na noite aí, num bar, onde eles duelaram com o fiscal e até com requinte de maldade porque humilharam. Então, a gente ainda tem esse duelo de forma velada e assim de forma humilhante, né? De querer sobrepor sempre a outra pessoa. Essa era o que eu gostaria de compartilhar aí com todos. Um abraço no coração de todos. Muito bom, Alex. Essa é a terceira fase aí que o Roberto falou, né? O duelo conosco. Jane tinha levantado a mão com a amiga. Quer falar, Jane? Ela. Como é que era o fluxo do Zoom? Estava mostrando a ela. Tá bom. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Jane. É o Zenita, lá do Leão Denis. O Zenita, claro. Um beijo. Sâmia. Olá, boa noite. É interessante esse exemplo, né, que o Alex trouxe, porque a gente percebe que ainda existe mesmo muito esse duelo das palavras, né, duras, e em tom de humilhação, né, e não só com estranhos, mas até entre conhecidos, né. Então ainda é triste, né, ver, né, e esse duelo é bem presente ainda, né, na sociedade como um todo. Então a gente realmente precisa aprender a lidar melhor e vigiar, né, também melhor a gente, né. Isso aí. Tem um texto de literatura com o qual eu trabalho, que o título é Francisco Romano e Inácio da Catingueira. Era um duelo que se chamava, na época dele, de martelo, e era um negro e um branco. O negro duelando com a sabedoria que veio de geração para geração, o branco falando palavras bonitas.
E a sociedade batendo palma para o branco, sem entender nada, ipsis literis, nada, Galaxy, Marte, Netuno, e o pessoal batia a palma e não entendia nada. E no final, quem ganha o martelo, né, segundo o autor, é, claro, Inácio da Catingueira, o negro, com a sabedoria e a simplicidade das palavras dele. Muito legal esse texto. Quem quiser, depois eu posso mandar, só me pedir. Tá bom? A gente vai terminando, então, nosso estudo de hoje. Vou passar agradecendo, obviamente, a todos que participaram, a Olívia e ao Roberto pelo estudo, e vou passar a palavra de volta para a Olívia para que ela possa fazer a nossa prece final. Olívia? Será que a Olívia fugiu de novo? Pronto, não, tô aqui não. Vamos lá, Olívia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos nos reafirmarmos no vosso caminho. Pedimos a vós que nos ajude, nos dando principalmente, ajudando-nos a fazer as opções de estar no vosso caminho, dando-nos lucidez e principalmente, Senhor, fazendo com que olhemos para nós de forma corajosa, para que possamos nos corrigir e vos seguir. Graças a Deus. Assim seja. Usei a palavra errada com a Olívia. Não, ela não fugiu da outra vez, Tadinha. A internet dela caiu. Não foi, Olívia? Pois é, a internet caiu, mas super sério, gente. Mas agora eu estou me precavendo. Tá tranquilo. Olha, gente, amanhã, então, só para lembrar, a gente vai fazer o grupo de trabalho, a página de leitura, essa linda aqui, ó, definições, em que ele vai falando, né, palavras importantes, trabalho, estudo, oração, e lá no finalzinho ele vai falar sobre o Espiritismo, que é a chave da libertação espiritual que Jesus nos oferece, e que o Fernando, de certa forma, já antecipou, né, sem saber, mas nada é por acaso. Sabia mesmo não. É, claro, claro que não. Eu sei disso, amigo. Foi bem legal. É porque eu acabei de ouvir uma palestra com o Divaldo, onde ele fala realmente que o Espiritismo é a caridade divina para a humanidade nesses tempos. Ele acabou de falar isso agora há pouco. Muito legal. Por isso que eu cheguei atrasado. Muito lindo mesmo. Não foi por acaso, não, amigo. Então, claro boa noite a todos e obrigada pela participação. Tá bom, gente? Até amanhã. Um beijo no coração. Adriana, manda o texto para mim no Zap, desse que você falou. Manda. Manda também para mim também. Manda. Manda para o teu e-mail, tá, Alex? Que é mais fácil para mim. Isso. Obrigado, amiga. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.